E aí, curtiu? Se você quiser ganhar os slides e sempre ficar sabendo qual vai ser o próximo tema do aulão de quarta-feira às 8 horas da noite, basta você entrar no link de grupo que está aqui abaixo na descrição. Te vejo na próxima aula. É importantíssimo você descobrir qual é o seu chamado. Mas só descobrir o chamado não faz com que a gente tenha paz, uma vida mais leve, felicidade. Quando que a gente tem isso? Quando a gente equilibra as 3 principais áreas da nossa vida. E as 3 principais áreas da nossa vida têm como base as 7 inteligências. A gente vai ver nessa aula aqui essas 7 inteligências e você vai dar uma nota para cada área da sua vida. Então, dentro das 3 principais áreas da nossa vida, existem 7 pontos importantíssimos. Então, nós vamos ver quais são esses 7 pontos e você vai ver tudo que eu tô falando que inclui dentro desse ponto e você vai dar uma nota de 1 a 10. Quanto está essa inteligência, o quanto você está equilibrando essa inteligência dentro do seu dia a dia. Combinado? Então, são 7 inteligências para que a gente tenha uma vida de sucesso existencial. Isso significa sucesso na sua vida pessoal, sucesso na sua vida espiritual e sucesso na sua vida profissional. Entendeu? Pega papel e caneta e vamos dar uma nota para como está cada uma dessas inteligências hoje na sua vida. A primeira inteligência que a gente precisa cuidar é da energia. Por quê? Nós temos 3 maiores riquezas: tempo, energia e dinheiro. Nós temos que saber usar essas 3 riquezas. E a energia, que ela é tão importante, a gente vai usar energia na nossa vida profissional, certo? A gente vai usar energia na nossa vida pessoal e a gente vai usar energia na nossa vida espiritual. Quando eu não tenho energia, o que acontece? Eu vou orar e durmo. Chega no domingo, eu quero ir na igreja, eu não tenho coragem. Acontece com você? Porque falta energia. Então, a gente precisa saber como está esse equilíbrio energético. Então, coloque aí. Para que a gente possa cuidar da nossa energia, uma das primeiras coisas que a gente precisa é cuidar da nossa alimentação. Normalmente, os meus colegas dizem não ter tempo. Tempo de tomar um café nutritivo, bem feito. Normalmente, é só um pão com manteiga e um café. E olhe lá, tem gente que só pega um cafezinho e sai correndo. O café da manhã, que é a nossa principal refeição para nos dar energia para o dia inteiro, ele é colocado de qualquer jeito. E quando chega na hora do almoço, almoça de qualquer jeito. Normalmente não consegue almoçar com a família, ou almoça qualquer coisa, ou almoça rápido. Quando almoça, a maior parte dos colegas fala, com orgulho, como se fosse algo bacana, que hoje nem deu tempo de almoçar. Hoje almocei às 4 da tarde. Imagina, todo o nosso organismo aí sem energia. Então, coloque uma nota aí para sua comida. Quanto mais ou menos você está se alimentando direitinho no seu dia a dia? Café e pão com margarina, o básico. A gente sabe o que precisa ser feito, né? A gente sabe que café com pão e margarina não é a refeição equilibrada e ideal. Mas a gente tem por hábito, a gente tem costume, a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem nem energia para fazer um bom café da manhã. Depois da comida, o que é importante para a gente manter a nossa energia, gente? O sono. Ter um sono regrado, ter o que a gente chama de higiene do sono, quando você vai preparando pelo menos 1 hora antes seu sono, sai das telas, sai da televisão, baixa as luzes, baixa o tom de voz, já começa ali um banho, uma organização, um chazinho, algum ritual, para dormir, para que o corpo entenda que ele vai entrar em estado de sono. Aquelas horas contadas de 7 horas de sono, 8 horas de sono, quantas horas de sono você consegue? É regrado, não é? Sim ou não? Coloca aí de 1 a 10. Quanto você cuida do seu sono? Dorme de luz acesa, dorme assistindo televisão no sofá e depois muda para a cama, ou dorme na cama de luz acesa com a televisão ligada. Tudo isso são notas baixas para o seu sono, ok? Se você dorme roncando também, tenha problemas de respiração, que fazem com que você ronque muito, também faz com que o seu sono não seja bom. Se o seu sono é muito interrompido à noite, apneia, obrigada, Alex. Se você tem, por exemplo, muitas idas ao banheiro para fazer xixi de madrugada, isso também interrompe o sono, aí já vai colocando de 1 a 10. A parte social e a parte de conexão. Você tem boas conexões? Você tem bons amigos, boas famílias? Você, quando está entre as pessoas, sente que a sua energia aumenta? Ou quando você está com determinadas pessoas, você sente que a sua energia baixa? Sabe que a gente tem pessoas que a gente anda e baixa a nossa energia? Você convive mais com essas pessoas? São seus chefes, são seus amigos, são seus colegas? Existe um grupo que você participa que baixa a sua energia? Ou você participa mais de grupos que elevam a sua energia,
que te mostram como você pode ser uma pessoa melhor, como está aí o seu social e a sua conexão. Depois, nós sabemos que atividades físicas são importantíssimas, caminhadas, musculação, natação, alguma atividade física. Você faz, você tem tempo, né? Você cuida das suas atividades físicas, você sente prazer em estar na natureza, você cuida de tomar sol todos os dias, de estar em contato com a natureza diariamente, você observa as plantas, como é essa parte de observar a natureza. Coloca aí de 1 a 10, quanto você está aumentando a sua energia em contato com a natureza. É muito de vez em quando? Como que é? Os ambientes, né, minha gente? Meu Deus do céu. Ambientes, a vizinhança, os grupos que você segue, o Instagram de pessoas que você segue, o tipo de televisão, música, tudo isso que você escuta faz com que aumente ou diminua a sua energia. E as pessoas? Com que tipo de pessoas você anda andando? Pessoas que reclamam o dia inteiro, que falam mal do governo, que falam mal do futebol, que falam mal da classe, da sua área de trabalho. Como que é o nível das pessoas com quem você está andando? Você é a pessoa mais inteligente da mesa quando você senta? Ou você senta em mesas desafiadoras onde você aprende bastante? Se você é uma pessoa que é a mais inteligente da mesa, você coloca uma nota 1, 2, 3. Se você é a pessoa que está aprendendo nas mesas, então pode colocar uma nota 10. E aí, baseado em tudo que você colocou aí, coloque de 1 a 10 quanto está a sua inteligência energética. Você está cuidando das suas energias, então você bota uma nota 10, cuido de tudo isso que você falou, na hora e muito mais. Ou você nem tinha olhado para isso, não tinha percebido e a nota geral foi 1, 2, 3, uma nota baixa. Coloca aí. Bem, essa é a primeira inteligência para que a gente possa ter sucesso, cuidar das nossas energias. Isso é importantíssimo. Daqui a algumas aulas eu vou explicar para vocês sobre os níveis de energia, você vai ver como é importante essa inteligência aqui. A segunda inteligência muito importante para que a gente possa atingir o sucesso em todas as 3 principais áreas da nossa vida. Nós precisamos de inteligência emocional. A gente precisa saber como está a nossa inteligência emocional com as pessoas que a gente mais convive. A gente precisa da nossa inteligência emocional para o nosso trabalho. E a gente precisa de inteligência emocional para cuidar e equilibrar nossa vida espiritual. Como que eu encaro as questões da vida tem a ver com a minha emoção? Como que eu estou hoje em relação ao financeiro? Eu me sinto bem em relação ao financeiro ou não? Eu tenho crenças em relação ao dinheiro, eu acredito que quem ganha muito dinheiro é só quem fez alguma coisa de errado, eu acredito que o dinheiro é sujo, eu acredito que se eu ganhar o suficiente para mim e para minha família tá bom. Como que eu me relaciono com o dinheiro? Como que eu me relaciono, por exemplo, hoje, se eu bato o carro, eu explodo e mando todo mundo para aquele lugar? Como que eu reajo, por exemplo, quando eu fico escutando alguma notícia ruim na internet, né? Mataram alguém, aconteceu uma suposta injustiça. Como que eu fico em casa? Eu fico nervoso, fico com o estômago embrulhado. Quando alguém me faz uma crítica, como eu reajo a isso? Como está hoje a sua relação com as pessoas mais próximas com quem você mora? Como é com quem você mora? É explosão? É uma vida leve? É uma vida de brigas? Como que funciona? Então você vai dar uma nota de 1 a 10 aí em relação a como você encara as questões da vida. Como você encara a morte? Se tem medo da morte ou tudo bem se morrer? Quando alguém morre, você entra num luto pavoroso ou você entra num luto normal? Coloque aí de 1 a 10. Você se considera uma pessoa menos reativa ou reativa? Dependendo de como a pessoa fala com você, você já vai com todas as pedras na mão. Como é que funciona isso? Um cliente é desaforado com você, como você reage a isso? Você fica quieto, você reage, você sabe contornar essa situação? Você se considera uma pessoa com mais sabedoria perante a vida ou não? Se alguém vem contar para você que está se separando do marido porque acha a sogra muito ruim, você é a pessoa que vai dar uma dica para que ela mantenha a família, você vai explicar para ela que ela não pode ter esse problema com a sogra, que a sogra que é importante por causa do marido dela. Como você reage? Ou você diz, é isso mesmo, amiga, separa mesmo que eu separei, você também tem que separar. Como você reage? Com sabedoria ou dando dicas que você acha que são construtivas de quem não construiu nada? Vai dando uma nota média aí. Em relação à presença, você tá sempre aqui tranquilo no presente ou você se sente angustiado por coisas que aconteceram no passado, que ficam voltando? Você fica aí pensando em pai e mãe que não te deram algumas coisas, em irmãos, em coisas que aconteceram na tua infância, dores da infância, abuso, abandono, ausência de pai, você fica lá, né, remoendo o passado?
Ou você fica ansioso, muito pensando no futuro, medo de não ter dinheiro, medo de faltar alguma coisa, medo de desejar um projeto e não conseguir. Você está sempre pensando lá na frente, coloca de 1 a 3 se você tiver muito no passado ou no futuro, e coloca nota 10 se você fala, não, Nora, eu curto o presente, eu sei que a vida é um sopro e eu tô sempre aqui, tô muito... por exemplo, tô só assistindo essa aula, Nora. Ah, não, tô assistindo a tua aula, tô falando com meu marido, tô assistindo TV brigando com as crianças. Então, pode colocar de 1 a 3, você não está presente, ok? Em relação à inteligência emocional, de entender, por exemplo, que nós temos necessidades do ego e que uma delas é a variedade, a mudança. E aí você sabe que, por exemplo, viajar é importante para manter essa necessidade atendida. O quanto você coloca viagens como um plano de ação para que você se acalme, para que você usufrua, ou você pensa em viagens como algo supérfluo que você pode fazer só quando você tiver dinheiro. Agora você vai dar uma nota de 1 a 10 média disso daí que vocês estão vendo sobre inteligência emocional. Agora a inteligência relacional, quanto você está se relacionando bem com as pessoas. Então coloca aí, como você se relaciona com seu pai e com sua mãe. Mesmo que eles já tenham morrido, como você se relaciona com essa história, bem ou mal. Como você se relaciona com seu cônjuge. Quantas vezes você casou, tá casado ou não, tem dificuldade ou não de se relacionar com o cônjuge. Se você tem filhos, como é essa relação com os filhos? Boa, mal, como que é? Como você se relaciona com clientes? Como você se relaciona com chefes? Como você se relaciona com familiares? Como você se relaciona com vizinhos? É tão maluco, né? Hoje eu vi uma notícia de um cara que discutiu num condomínio, por causa do condomínio, por causa de um vazamento de cano. O cara falou e matou o outro. Eu vejo todo mundo. A vida tá assim. Descontrole emocional, descontrole nas relações, só que as pessoas só percebem quando chega no limite. Esse que é o problema. Como que tá de 1 a 10 as suas relações? Como que tá de 1 a 10 as suas comunicações? Veja que toda vez que a gente tem que conviver com pessoas, a gente descobre como está a nossa vida. Por quê? Porque se relacionar é difícil, porque cada um tem um nível energético, um nível emocional, um nível relacional. Eu preciso abrir mão de muitas coisas para poder conviver em paz com todos, mas também impor limite, mas sem ser agressivo, que é a comunicação não violenta. Então, qualquer pessoa que é capaz de tirar a minha paz, qualquer pessoa ou relacionamento que faça com que eu não esteja bem, tem algo para eu aprender ali. Porque se não fosse essa dor, eu não perceberia que tem algum crescimento evolutivo ali. Então, se eu não estou me dando bem com os vizinhos, eu preciso descobrir o que há em mim que está causando isso. O nosso reflexo, Alex, é culpar o vizinho, é culpar o outro. O outro é culpado por tirar a minha paz. Conforme a gente vai se autodesenvolvendo, a gente vai descobrindo que não. Ninguém é capaz de tirar a nossa paz, certo? Então, quando essa paz ela é retirada, eu preciso descobrir qual é esse ponto. Coloca aí de 1 a 10 quanto que você acha que está a sua inteligência relacional para que você possa chegar mais perto do sucesso, ok? Vamos falar sobre inteligência financeira. Aqui o bicho pega para a maior parte dos brasileiros. E eu posso falar para você, não é só do brasileiro, não. Fora do Brasil, eu tenho muitas alunas que têm muita dificuldade nessa questão do relacionamento com o dinheiro. O dinheiro ele é uma energia neutra e ele só multiplica aquilo que nós somos. Quando a gente não tem prosperidade e abundância financeira, tem vários pontos da nossa vida que precisam de equilíbrio. Então, se a gente não entende qual é a função do dinheiro na nossa vida, que é trazer segurança pra gente e pra nossa família, para que a gente usufrua sem medo e para que a gente ajude ao próximo. Se eu não dou essas 3 habilidades para o dinheiro, ele não se multiplica na minha mão. Existem crenças também que me limitam e que fazem com que eu não consiga prosperidade financeira. Então, aqui é onde eu preciso focar. Qual é a questão? Na busca por dinheiro, eu acabo olhando só para a parte profissional e eu esqueço de harmonizar as outras partes da minha vida. Há um desequilíbrio da tríade e eu não consigo prosperidade e sucesso, certo? Então, vocês vão unindo. Cada aula é importante, não percam as aulas de quarta-feira, porque cada aula importa. É um mini curso gratuito aqui para vocês. Cada aula explica a próxima aula, ok? Então, vamos dar uma nota de 1 a 10 para a inteligência financeira. O dinheiro ele é muito importante para nós porque ele blinda financeiramente todo o nosso chamado. A gente tem que autodesenvolver
né? Cuidar do nosso eu, do nosso chamado. A gente tem que harmonizar as relações, e para harmonizar as relações, a gente precisa sair para tomar um café, comprar cursos, terapias, certo? Preciso de dinheiro, até para gasolina. Preciso de dinheiro para o meu servir, porque até para minha profissão, para eu poder estudar, para eu poder me dedicar, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para ajudar o próximo. Eu preciso de dinheiro para o meu propósito menor aqui na Terra, para o meu propósito maior. Então, de onde vem esse dinheiro do meu chamado? Nora, daqui, ó, da sua missão 3, com seu servir, como você ajuda muitas pessoas e ganha como consequência disso, e cuidar e multiplicar esse dinheiro. Então, alguns têm até facilidade em ganhar dinheiro, mas não sabem multiplicar o dinheiro. Não tem várias fontes de renda, não cuidam, não tem reserva, e aí vivem nesse perrengue financeiro. Então, a gente é resultado daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente faz. Portanto, o que você anda pensando em relação ao dinheiro é muito importante, porque quanto mais você mais você tem, mais você contribui. É o dinheiro que é o resultado financeiro que faz com que as pessoas admirem. Então, muitos de vocês querem que os familiares admirem, que a esposa admire. Muitos casamentos acabam por causa de dinheiro, mas não é só a falta de dinheiro, acaba a admiração. Quando você não vê resultado, acaba a admiração, tanto do homem quanto da mulher. Então, quando a gente não tem esse cuidado financeiro, a gente acaba perdendo essa admiração, e a gente fica procurando na rua admiração de cliente, admiração de chefe, e a gente não consegue crescer profissionalmente, nem se autodesenvolver. A gente fica com a vida estagnada, ok? Então, quando a gente tem essa prosperidade, existe um natural transbordar na vida das pessoas. A gente deixa de ser escasso, a gente deixa de ficar pedindo desconto para colega, desconto de dinheiro, e se pagar à vista, e se não pagar, tá sempre preocupado em ganhar ou pegar algo de alguém. Se de repente passa uma coisa a mais, fala, nem viu, é um supermercado grande, não vai sentir falta, que bom, né? Que eu passei errado. Então a gente faz pequenas transgressões que a gente acaba se acostumando, que fazem com que o dinheiro fuja da gente. Existe um ciclo de sucesso que a maior parte não funciona. O que acontece? Você vem assistir uma aula como essa. Eu falo para você que você precisa fazer determinada exercício, determinada coisa. Você fala, nem vou fazer porque já vi isso aí, não deu certo, já fiz isso aí, não deu certo. E aí você não tenta, você não tem um resultado positivo, você desacredita que é possível, que você nem tentou, você nem tenta, e você entra no ciclo do insucesso. A maior parte dos brasileiros está no ciclo do insucesso. A maior parte dos colegas está no ciclo do insucesso. Tem acesso à informação, mas não aplica. Por quê? Porque não acredita mais. Agora, quando que eu entro no ciclo do sucesso? Quando eu pego uma informação, eu acredito nela, e mesmo que seja difícil ou desafiador, eu faço aquilo que foi dito. Quando eu entro na ação, eu tenho um micro resultado positivo, mas é o suficiente para eu falar, puxa vida, então funciona. Então eu vou lá, eu acredito, eu faço de novo e faço mais. E aí eu vejo mais um resultado positivo, e aí eu creio, e aí eu entro no ciclo do sucesso. Pouquíssimas pessoas hoje estão no ciclo do sucesso. A maior parte está no ciclo do insucesso. Então coloque aí de 1 a 10 quanto está hoje o equilíbrio da sua inteligência financeira. Estamos indo para a inteligência espiritual. Por que é tão importante, né? Ela é tão importante que ela é a principal da tríade. Então nós temos a principal da tríade: profissão, espiritual e pessoal. Só que a principal é a espiritual. Quando eu não me conecto com aquele que me criou, quando eu não me conecto com a energia da natureza, eu vi ali o Alex falando que pouco tempo, né, para contemplar a natureza e para se conectar com ela, para tomar um sol, enfim. Olha como é perigoso. Aí eu não tenho tempo, ou eu não me dedico aos estudos da palavra, a estar fazendo um devocional, a estar mais tempo com Deus. Quando eu faço uma oração é pedindo alguma coisa, é um relacionamento super tóxico com Deus, eu jamais quero me conectar, conversar com Ele, eu só falo com Ele se for para pedir alguma coisa, se for para pedir ajuda. Durmo orando de tão cansado que eu tô, não tenho mesmo relacionamento, não vou a nenhum tipo de igreja, porque eu não acredito mais na igreja, não vejo ela como uma ferramenta, tentei uma igreja aqui, uma ali não deu certo, e acaba que a minha inteligência espiritual, que é o grande carreador de toda a minha vida, vai ficando para trás. E essa é a primeira área que sucumbe. Essa é a primeira área que a maior parte acha que está bem porque crê em Deus. Agora, se você crê em Deus, deveria crer nas promessas. E por que hoje você não vive as promessas que a Bíblia diz que você tem de direito? Por que você não está na terra que mana leite e mel? Por que você não é próspero e abundante? Por que você não ajuda o próximo? Por que você não ama o próximo? Então, não, você não está vivendo uma vida espiritual da maneira correta, que é com profunda conexão divina.
quando você sabe exatamente por que foi chamado aqui na Terra, quando você está cumprindo suas missões aqui na Terra. Então, se você não sabe que tem um chamado, não está cumprindo suas missões, você não consegue orar, você não tem energia, tem algo de errado. E se você está pensando assim, não, Nora, eu me dedico sim, eu vou toda semana à igreja, eu faço as minhas orações diárias, eu tenho sim uma conexão com Deus. Então, eu te pergunto, onde está o erro? Porque muitos também falam isso, mas e cadê os seus resultados? Porque a Bíblia também diz que quando você está conectado ao Senhor, os frutos são condizentes ao Senhor. Então, cadê os frutos? Então, talvez a sua vida espiritual não esteja com uma nota tão boa quanto você possa imaginar. Estamos aqui para um propósito maior. Desapegar, amar incondicionalmente, usufruir, evoluir. Quanto você está conseguindo desapegar da tua história do passado, com as pessoas que você briga, o quanto você está desapegado com as ideias que você cria sobre as pessoas, o quanto você aceita as pessoas como elas são de verdade. Ou você passa o dia inteiro dizendo, a vizinha é legal, mas ela deveria, meu filho é bacana, mas ele deveria, minha ex-esposa é legal, mas ela deveria. Se você diz, ela deveria, e fica dando pitacos na vida das pessoas, até de pessoas que você não conhece, é porque você ainda não aprendeu a desapegar das ideias. Ou você está apegado que você queria ter tido 10 filhos e não teve filhos. Ou você está apegado que você queria ter casado só uma vez e já está no 3º casamento. Você sempre está apegado com alguma coisa. Sendo que Deus nos mandou aqui para aprender a desapegar e amar incondicionalmente. Você está sempre criticando ou falando mal de alguém que você nem conhece na internet porque matou alguém. Mas tomara que seja preso mesmo, tomara que seja estuprado na cadeia, e você fala coisas e profetiza coisas horrorosas sobre outras pessoas, querendo fazer a justiça com as próprias mãos. Você odeia pessoas próximas a você, você odeia a vizinha e profetiza coisas erradas sobre a vizinha, sendo que a Bíblia diz que nós não podemos julgar para não ser julgados, que devemos perdoar para ser perdoados, que devemos amar incondicionalmente a todos, não só aqueles que a gente conhece, que a gente tem que honrar pai e mãe, e isso aí eu não consigo, e aí vai. Então vocês percebem como a vida espiritual ela é muito importante, a gente não dá conta como a gente realmente acha que dá. Tudo que é de Deus traz paz, tudo que é de Deus não causa confusão. Então, por que minha vida está no caos? Talvez eu não esteja tão próxima de Deus quanto eu imaginava. Então, eu preciso descobrir o que está acontecendo. Existem passo a passo: aceitar a Jesus, começar a se batizar, entrar no processo de salvação, ter um teto espiritual. A Bíblia diz que nós precisamos de cobertura espiritual. A Bíblia fala que nós precisamos participar de um corpo de Cristo, mas aí eu não quero participar de um corpo de Cristo, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero usar meu livre-arbítrio, mas eu quero as promessas que estão lá. Então, de 1 a 10, coloque aí o quanto diariamente você se conecta, o quanto você sente paz nas suas decisões, o quanto você se sente conectado com Deus e o quanto realmente você acredita que você está atendendo o seu chamado aqui na Terra. Então, 1, 2, 3, se você está sentindo que essa energia está baixa, ou 10 se você acha que está tudo certo em relação à sua conexão divina, tá bem? Falei para vocês, tempo, energia e dinheiro, nossas 3 maiores riquezas. O que você anda fazendo com o seu tempo? É assim, Alexandre, quando a gente descobre a existência, quando a gente descobre que tem uma missão, um chamado, quando a gente descobre que tem que olhar para tudo isso, é natural que, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai limpar aquele quartinho sujo, todo mundo tem um quartinho sujo, quartinho da bagunça. Não tem como arrumar um quartinho da bagunça devagar. Não tem como arrumar um quartinho da bagunça tirando um objeto lá de dentro cada dia e vendo o que vai fazer. O que todo mundo faz? Entra no quartinho, tira todo aquele bagulho pra fora, limpa o mofo, limpa as paredes, limpa o chão, aí vai olhar aquilo tudo que jogou pra fora, vai descobrir aquilo que precisa guardar, aquilo que precisa doar, aquilo que já não tem mais jeito, fica relembrando algumas coisas que guardou no quartinho, não lembrava nem que estava lá, na verdade. Vir pra existência é exatamente isso. Chega chutando e xingando, por que eu guardei tudo isso, né, Alex? Assim como a gente limpa o quartinho sujo, assim a gente limpa o nosso coração, assim a gente limpa a nossa mente, assim a gente faz o nosso processo de salvação da alma. No começo é tudo muito novidade, é muita confusão, é muita crença que eu acreditava e que agora eu descobri que eu não posso mais crer nisso, porque senão minha vida fica parada. Eu não posso acreditar em vingança, eu não posso acreditar que meus pais estão errados, eu não posso acreditar que minha família estava errada, eu não posso acreditar que a minha esposa estava errada, eu não posso acreditar que os meus filhos são os culpados, eu não posso acreditar que não é o governo. E aquilo tudo que eu acreditava era como se eu tivesse um óculos vermelho que bloqueasse a minha vida. E aí de repente eu pego esse óculos e eu começo a questionar: esse óculos está velho, esse óculos está embaçado, esse óculos está riscado, esse óculos está projetando a minha vida do passado, eu estou tentando ir para frente com informações do passado. E aí, com muito apego, com muita dificuldade, eu decido me desfazer de um óculos que me acompanhou a vida inteira e que por um bom período fez sentido para mim. E aí eu tenho que comprar um óculos novo. Não sei se vocês já tiveram que trocar de
óculos, minha gente. Que desconfortável. Mas também clareia a nossa visão, né? Meu Deus do céu, você volta a enxergar, você fala, como é que eu aguentei aquele óculos antigos? E esse óculos, ele vai perdendo o efeito também. Neste período, esse óculos novo faz sentido. Conforme eu vou evoluindo na existência, eu vou vendo que meu óculos já ficou para trás de novo. Aí eu troco de óculos e assim eu vou até o fim da vida. Nós vamos saber tudo? Nós vamos aprender tudo e ser perfeitos em todas essas áreas? Não. Se você considera que essas áreas todas estão perfeitas na sua vida, então Jesus já pode te levar, que você já virou um santo. A maior parte de nós está aí, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6, e assim juntos vamos evoluindo na nossa existência. Bora usar um óculos bom, porque se a gente usa o óculos da sociedade, se a gente usa o óculos de quem está morto espiritualmente, a gente se atrasa. A gente tem que usar o óculos da existência, o óculos dos vivos, o óculos daquele que diz, Jesus, pode me renovar, pode me fazer nova pessoa, porque é importantíssimo demais ter uma vida nova, certo? Nada como colocar óculos novos e enxergar. Quero dizer uma coisa para vocês importante. Vocês não acham que eu cresci sabendo essas coisas aqui? Eu não tive esse acesso. Não achem vocês que eu entendia de todas essas coisas e que eu também via as coisas dessa forma. Há 5 anos atrás eu era igualzinha a você, tava mortinha, e talvez eu tava mais morta que você, morta espiritualmente, morta na vida pessoal, morta na minha vida emocional, vida temporal eu nem vou dizer, eu rasgava meu tempo, que era uma preciosidade rasgando, eu não sabia que eu tinha que evoluir, eu achava que eu estava corretíssima, então eu diria, Alex, você gosta de mim assim? Gosta, não gosta? Um abraço, tá bem? Próximo. Aí, Alexandre, tá confuso? Mimimi, viu, Alexandre? Para com esse mimimi e cresce. E eu achava que eu tava abafando, eu achava que eu tava ajudando. E aí eu fazia outra coisa muito feia, eu pegava e falava, ô Alex, olha ali o Alexandre resolveu mudar de vida e você ainda não? E daí eu comparava, é isso aí, Alex, bicho, nós todos somos bicho e estamos indo para nossa evolução, todos nós somos reativos. Só que alguns de 1 a 10 são reativos 3, 7. Eu era muito reativa. Eu era capaz de parar nessas páginas de sangue facilmente. Vocês teriam visto a minha cara estampada lá. Graças a Deus, Deus não permitiu. Brava. Saía chutando todo mundo. Eu tenho uma família que deve ter mais de 100 e poucas pessoas, entre primos, tios e achegados, e eu consegui brigar com todos. Eu não briguei com um, eu briguei com todos. Eu fui numa festa de 80 anos do nosso tio mais velho e eu fiquei olhando, sentada e rindo. Já briguei, e eu achava que eu tinha razão. Eu era a única santa entre 100 e poucas pessoas. Eu tava certinha, eles todos estavam errados. Pirralha. E aí vem a vida e ela diz assim, oi querida, tudo bom? Vamos crescer, dar uma evoluída? Aí eu não escuto. Aí vem a vida de novo, dá uma apertadinha e fala, escuta querida, vamos dar uma crescida que você tá bem infantiloide aí perante a vida? E eu não escuto. Aí o que a vida faz? Fala, bota essa menina no deserto, tira tudo dela para que ela seja humilde e escute o Criador. Aí lá no chão de joelho desesperada a gente escuta, né? Aí a gente escuta. E a vida não faz uma vez isso com a gente, a vida faz várias vezes. A gente aprende por bem ou por mal. Esse que é o problema. Não precisa ser pela dor. Mas a maior parte de nós só aprende quando a vida vem e dá uma tarracada. Aí precisa perder marido, perder esposa, perder filho, perder membros de família, perder dinheiro. A vida usa os seus métodos, né? Nós não vamos discutir com a vida. Então, quando eu fui convidada, gentilmente, só que não, pela vida a vir para a existência, os meus dons, que antes eu não achava que eram dons, me ajudaram. Um dos dons que eu mais utilizei para estar aqui dando aula para vocês foi o dom da curiosidade. Eu comecei a escutar termos, eu comecei a ver pessoas, eu comecei a entender as coisas e eu comecei a ficar muito curiosa. Eu comecei a estudar tudo de PNL, de marketing na época para poder dar aula, estudar de relacionamentos, estudar sobre a existência. E aí começou, uma coisa puxava a outra e eu falava, meu Deus, onde que eu estava? Existe uma história famosa sobre a parábola da caverna. Os homens que estavam na caverna não sabiam que estavam na caverna. Eles estavam presos. Eles não tinham acesso à luz, à natureza, à vida real. Eles não tinham nada. Eles só tinham acesso às sombras. Eles ficavam assistindo sombras
E aquilo ali para eles era vida. E eu era isso, e você provavelmente é um desses escravos que tá na sombra dentro da caverna. Aí alguém como eu sai da caverna, se estrupiando, se machucando, levando na cabeça, morrendo, toda arranhada. Mas aí quando eu saio, eu não tenho coragem de não ir te avisar que tem coisa lá fora, entendeu? E aí volto para dentro da caverna, que é estar aqui com vocês, para chamar vocês um por um e dizer: ei, vocês estão presos, vocês estão vendo a sombra, é crença, o óculos está errado, essas pessoas estão manipulando vocês, o sistema está manipulando vocês. Para o sistema é interessante que a gente esteja preso na roda dos ratos, para o sistema é interessante que a gente não tenha tempo, que a gente gaste nosso tempo, nossa energia com bobagens. Assim a gente não entrega a nossa evolução, a gente não aumenta energeticamente, a gente não entrega o nosso chamado, e é isso que o inimigo quer. O inimigo das nossas almas quer salvar, quer roubar a nossa salvação, é isso. E a gente não pode permitir isso. E eu tô aqui fazendo a minha parte. Logo, logo você vai estar desperto, ajudando outras pessoas, fazendo a mesma coisa que eu. Saiu da caverna, mas volta, pega mais um e volta lá pra fora. A gente não pode deixar de resgatar o próximo. E a Bíblia diz isso. Amar ao próximo, ajudar ao próximo. E a gente não entende muito bem o que isso significa, que é o que eu tô fazendo aqui, dando essas aulas gratuitas pra vocês toda quarta-feira. Agora vamos falar da nossa inteligência temporal, porque era o que eu mais jogava fora. Essa é a que mais me doía. Quanto é difícil organizar a vida. Quando a gente vê, o tempo passou. A gente não viu nossos filhos crescerem, a gente não viu quanto tempo de casamento a gente tinha, a gente não viu que os nossos pais não iam virar para sempre e a gente perdeu. Quantas coisas na vida a gente só percebe quando elas se foram. Quantos sonhos a gente deixa de viver e depois a gente se arrepende, fala: puxa, eu podia ter feito isso lá atrás. E o tempo vai comendo a gente. A gente se encontra com as pessoas na rua, o que elas falam? Tá corrido, né? Esse ano passou rápido, né? O dia deveria ter mais do que 24 horas. Olha que interessante, né? A gente diz que é crente, diz que é cristão, diz que acredita em Deus, mas a gente questiona Deus sobre as 24 horas. A gente questiona Deus que precisa um dia de descanso na semana. Ele diz que a gente tem que descansar, mas a gente diz: não, vou fazer plantão, vou fazer minha vida, vou fazer outras coisas, que eu preciso de dinheiro. Ele sabe, Nora. Tem tanta coisa que ele sabe sobre você, mas talvez você não conheça o Deus a quem você deveria servir. E aí a gente vai se embolando. A gente não organiza a vida, a gente não tem uma agenda, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não prioriza o que realmente é importante na nossa vida. Lembra do começo da aula? Equilibrar nosso sono, a quantidade de água que a gente toma, a alimentação que a gente faz, a gente não equilibra as emoções, a gente não cuida dos relacionamentos, e a gente só descobre que isso tudo deu errado quando a gente perde o relacionamento com pessoas muito importantes. Fica preso no passado ou fica ansioso por causa do futuro. Aí tem burnout, aí tem depressão, ansiedade, várias doenças mentais, porque não sabe lidar com o tempo, que é uma riqueza. A gente está preocupado com a vida do outro, a gente está querendo botar coisas, né? O outro deveria fazer, o outro deveria fazer, o outro deveria fazer. A gente está mais preocupado com o outro do que com a gente, porque é muito difícil olhar para dentro. Então, numa vida comum, eu falo mal da minha ex-mulher, eu falo mal dos meus filhos, eu falo mal dos meus pais, eu falo mal da vizinha, eu falo mal dos meus tios, eu falo mal dos meus clientes, eu falo mal do meu chefe, porque tá todo mundo errado, menos eu. Coloca aí de 1 a 10, quanto você tá cuidando do seu tempo, quanto você tem tempo tranquilo para fazer as coisas do seu dia a dia. Coloca aí. Parabéns, Alexandre. Alexandre cuidando do seu propósito menor. Muito bem, muito lindo. Vamos lá? Inteligência. Agora sim vamos falar de inteligência profissional. Vocês perceberam? A gente passa a vida inteira cuidando só da nossa energia profissional, só, e não dá conta. E todas essas outras inteligências ficam de lado, porque eu quero dinheiro, Nora, então eu me preocupo com a minha inteligência profissional. Eu tento fazer curso, faço curso disso, curso daquilo, e eu não avanço em lugar nenhum. Eu faço curso, livro, palestra, treinamento, um monte de coisas. Me preocupo com o ambiente de crescimento, estar entre profissionais maravilhosos, mas eu não consigo evoluir. O quanto de 1 a 10 você está satisfeito com a sua vida profissional? Coloca aí. O quanto de 1 a 10 a sua vida profissional está bancando todos os seus sonhos, seus projetos, ajuda ao próximo e tudo. O quanto a sua inteligência intelectual está sempre crescendo. Cada vez você sente que cada ano eu estou melhorando. Nora, minha inteligência profissional está ótima, de 1 a 10. E normalmente a gente foca todo o nosso tempo, energia e dinheiro aqui e deixa as outras acontecerem. Que louco, né? Como pode, Nora, a gente olhar para isso e não perceber? Por isso que semana que vem eu vou mostrar para vocês quais são os maiores erros que te impedem de crescer profissionalmente e como que a gente vai resolver. Porque eu sei que é o que você faz. Eu sei que é o que você faz. Você passa a semana inteira só preocupado com o seu trabalho, em fazer mais um curso, o próximo curso vai dar dinheiro, na hora o próximo curso vai dar dinheiro, agora vai. Eu tenho certeza que agora eu tô no caminho certo. E aí, sucumbe de novo. E aí, curtiu?
Se você quiser ganhar os slides e sempre ficar sabendo qual vai ser o próximo tema do aulão de quarta-feira às 8 horas da noite, basta você entrar no link de grupo que está aqui abaixo na descrição. Te vejo na próxima aula.